esse ateliê ele tem uma certa importância, eu acho que em tudo que eu venho desenvolvendo, porque foi a vila onde eu cresci, né? E meus avós moram aqui mais de 30 anos. Eu fui vendo o processo do crescimento da própria vila. Em 2012, 2013, eu já conheci o grafite, já trabalhava, já pintava nas ruas e sentia a necessidade de ter um espaço de trabalho. E foi onde meu avô ele cedeu a garagem onde ele guardava o carro dele para eu poder guardar esses suportes que eu já recolhia na rua, que eram pedaços de madeira que eu usava para poder pintar sobre eles. E aí eu lembro que em 2014 eu fui para um projeto lá no Rio de Janeiro e quando eu voltei dessa residência, o meu ateliê foi transferido sem eu saber para esse espaço que eu tô agora, que é a garagem do meu avô. Eu acho importante a gente começar falando da transição do trabalho do Gaff do figurativo para o abstrato, porque eu acho que ali tem uma condição da imagem. Ele está pensando que a pintura tem a potência de desaparecer com a figura mesmo, aquela coisa que dá estrutura, que dá corpo para aquela vestimenta. Do processo das folhas, eu fui para folhas maiores e das folhas maiores eu acabei pegando lambe-lambe e papel de outdoor. E aí esse estudo em cima desse processo grande fez com que eu fosse para um outro suporte maior ainda, que são os ferros. Então eu senti que essa naturalidade que tem desse próprio suporte, até mesmo essa efemeridade, né, ela sumiria. E foi aonde lembramos dos ferros que eu trabalhei em Portugal e que já era um conceito que eu estava trazendo naquela época. Pegar um suporte e imitar a fita. A fita ela é de plástico, ela tem efemeridade, mas eu estava trabalhando no ferro, então ela tinha aquela dureza, ela tinha aquela dobra e que o olho enganava o espectador. Veio a ideia de trabalhar uma chapa que pudesse imitar o próprio papel. E aí foi onde eu fiz a primeira pesquisa, numa chapa pequena, e foi onde começou esse estudo em cima desse material, que até então era um material desconhecido, perto do papel, porque aí eu tinha que estudar um outro tipo de tinta, uma forma de como eu ia conseguir a mesma textura que eu consigo no papel, num ferro, que é totalmente diferente, que aí é onde entrava mais uma pesquisa de técnica de pintura novamente, só que mais solta, né? Que o resultado tá se desdobrando ainda, né? E é isso que instiga a continuar. Primeiro você olha o mundo, depois você interpreta o que você está olhando. É nesse momento da interpretação que a obra do Gaff acontece. E é por isso que tem um jogo de aparências na exposição. A gente procurou destacar esse jogo de aparências. Então, como eu comentei, a primeira obra, uma das primeiras obras que a gente vê, que são duas placas de metal suspensa, elas fazem um movimento como se fossem papéis que estão suspensos e a própria tensão do papel que o mantém esticado, por assim dizer. O metal também tem essa funcionalidade. Conforme você circula pela exposição, você percebe que as dobraduras que o Guilherme produz com o papel junto da tinta, porque ele vai dobrar o papel, a tendência do papel é retornar ao seu estado original, vamos dizer assim. E a hora que ele tenta voltar para esse estado original, o Guilherme aplica a tinta, que funciona mais ou menos como cola, entende? Então ela sustenta um corpo do papel levantado, dobrado, amarrado, por assim dizer. E isso também acontece com o metal.
os movimentos em metal são muito próximos dos movimentos em papel. A primeira coisa que a primeira vista dessa exposição é uma telha que reflete esse laranja por baixo dela, pela própria condição da iluminação do espaço expositivo, e você também tem o lado de uma chapa de metal que está pintada. É através das sensações urbanas, então, que a pessoa que visita a exposição Soluções Duradouras vai perceber que a cidade está toda representada. Acho que a cidade é o centro da discussão do Guilherme, esse fluxo constante que a forma. E a própria cidade, essa trama que vai se montando um pouco arbitrariamente, um pouco controlada, está dentro do trabalho nessa transição entre pintar aquela imagem, aquela pessoa que já virou figurino para a cidade, que já virou um aparelho urbano mesmo, porque a Hungaria é quase um ponto de ônibus, sabe? Ele é uma função, ele precisa, é necessário para a cidade conseguir continuar a existir. E ao mesmo tempo ele é uma pessoa, né? O que um ponto de ônibus não tem essa capacidade. Então, esse movimento de vida às coisas, eu acho que é uma discussão central no trabalho do Guilherme. Sempre falando de movimento, sempre falando de ciclo, sempre percebendo a cidade enquanto algo que se renova, entende? O nosso modo de viver pode mudar, mas alguns ambientes vão sempre permanecer. E, bem ou mal, é na cidade que você encontra o dado máximo da cultura, entende? Aqui você está sempre protegido da intempérie, assim. Quando um lugar venta muito, a gente fala que é um corredor de vento, percebe? Aquilo é projetado pelos próprios prédios. Quando o solo fica impermeável, isso quer dizer que tem asfalto ali para os carros e as pessoas circularem. É essa noção, assim, a cidade também se tornou um meio natural hoje em dia. Ela está tão distante daquilo que era uma floresta, daquilo que é a natureza, aquele ambiente de onde os seres humanos serviram, que a gente precisa se adaptar a esse ecossistema agora, que é próprio e que tem peculiaridades. Inclusive, e são peculiaridades sociais, peculiaridades econômicas, peculiaridades naturais. Por isso desse movimento, desse trânsito constante.